Cara, imagina só, você é torcedor de um time pequeno da sua cidade, esse time sai das divisões inferiores regionais até a elite nacional e de repente isso tudo acaba com uma falência e um licenciamento tão repentinos. Doideira, né? Mas foi o que aconteceu lá na Itália com o modesto Chievo Verona. Porém, mesmo após toda essa situação, o Chievo está de volta. Sejam bem-vindos ao primeiro vídeo documentário, entre aspas, do canal Nisfut. Provavelmente o vídeo mais bem feito do canal. Um vídeo que conta toda a trajetória de um time médio ali na Itália, que viu seu sonho ser interrompido há pouco tempo, mas que agora está de volta. E o retorno do Chievo, ou em português, o retorno do Chievo. Para começar essa história, temos que voltar a quase 100 anos atrás, no dia 6 de setembro de 1929, quando o mundo vivia uma das principais crises da sua história, né, com a crise de 29, quando um grupo de torcedores da cidade de Verona, em Chievo, né, uma vila da cidade, fundaram a Ópera Nazionale do Pollavoro Chievo, ou então OND Chievo, que não era filiada à Federação Italiana e se limitava à disputa de amistosos, chegando até a disputar campeonatos amistosos e vencer um deles com o título do Campeonato Provinciale Liberi de 1933, que ele gerou vaga na final veneziana, onde foi derrotado. No entanto, apesar desses brilhos, os brancos e azuis da OND Chievo não duraram muito, afinal o clube foi dissolvido em 36 por problemas financeiros. Porém, acaba sendo fundamental para a história porque, enfim, foi o primeiro registro do Chievo Verona. O Chievo dava o primeiro retorno de sua história no ano de 1948, quando após a Segunda Guerra Mundial, o clube se reconstituiu, agora com Associazione Calcio Chievo, e voltou a jogar a segunda divisão regional. Agora também já não eram mais brancos e azuis, mas sim vermelhos e azuis. E no começo da década de 50 conseguiram chegar até a primeira divisão regional, algo inédito para o clube. Em 52, o Chievo conheceria seu primeiro ídolo, Bruno Vantini, que jogou por 20 anos no clube, sendo o detentor, até os dias de hoje, da chuteira de ouro do Chievo, o maior artilheiro da história do clube. Em 56, o clube adotaria as cores que são usadas até os dias de hoje, o amarelo e o azul, além de no ano seguinte ter se mudado para aquele que seria o seu estádio pelas próximas 3 décadas, o campo paroquial Carlo Antonio Bottaghizio. Chegamos na década de 60, e após os campeonatos nacionais da Itália terem sido reestruturados, o Chievo foi colocado para jogar a segunda divisão regional, equivalente na pirâmide do futebol italiano à 8ª divisão nacional, um lugar muito distante da Série A. Porém, lá foram os burros voadores, que foram apelidados dessa maneira por zoações dos torcedores do Hellas Verona, que diziam que era mais fácil que burros voassem do que os dois times se enfrentarem pela Série A. E com o nome de Cara de Chievo por questão de patrocínio, após subirem para a 7ª divisão e caírem de volta para a 8ª por 2 vezes, renunciarem a acesso por problemas financeiros, na temporada 68-69 o Chievo conquistou a 8ª divisão e foi agora em definitivo para a 7ª. Já sob presidência de Luigi Campedelli, na época empresário e proprietário da Paluani, empresa que fazia doces e salgadinhos de aniversários. O Chievo foi para a 7ª divisão, terminou na 8ª posição, o que foi suficiente para o Chievo iniciar a década de 70 na Promozione, a 6ª divisão italiana. Na sua estreia pela 6ª divisão, o clube fez uma campanha arrasadora na primeira metade do campeonato, com direito à liderança e tudo mais, que acabou sendo estragada pela Botafogada na segunda metade da temporada, deixando o Chievo em 9º e sem acesso para a Série D. Nas temporadas seguintes, o Chievo terminaria longe do acesso. Em 74, uma campanha desastrosa pelo turno com a lanterna da Promozione poderia dar outros caminhos para essa história. Mas para o segundo turno, Nicola Ciccolo foi contratado para uma função inusitada, de treinador-jogador. E com uma campanha invicta no segundo turno, livrou a equipe clivense do rebaixamento. E no embalo da temporada anterior, lá foi o Chievo, que ao término da última rodada da Promozione, após uma belíssima campanha, teve o seu acesso para a Série D decretado, o mais alto nível amador da Itália e o primeiro campeonato interregional que o Chievo viria a disputar. Por regras da Série D, o clube deixa de se chamar Card Chievo, voltando para o AC Chievo. Além do rompimento com a Card, essa segunda década ficaria marcada
pela excessiva troca de presidentes do Chievo, que entre 75 e 77 teve 3 presidentes diferentes, encerrando esse ciclo com o Giuseppe Campedelli, que sairia apenas em 83. Durante o restante da década de 70, o Chievo permaneceu na Série D, e em 78 e 79, em mais um daqueles casos que mudaria toda essa história, o Chievo esteve à beira da queda de volta para a sexta divisão. Mas após conseguir um empate contra o Gesse na última rodada, o Chievo se salvou da degola. A década de 80 começou com 2 trocas de nomes, tanto da Série D para Campeonato Interregionale, quanto do Associazione Calcio Chievo para Paluani Chievo. O primeiro ano com esse nome não foi suficiente para o acesso à quarta divisão, mas o clube conseguiu se manter. Em 83, como dito anteriormente, sai Giuseppe Campedelli e entra Saverio Garonzi, ex-presidente do, entre aspas, rival até aquele momento, Hellas Verona. Os primeiros anos com Garonzi foram bons, e o time foi se fortalecendo com a chegada de nomes como Biancardi e Sartori, com o segundo marcando seu nome na história do clube, também como dirigente. Apesar disso, ainda não havia conseguido o acesso para a Série C2, até chegarmos na última temporada de Garonzi como presidente do Chievo, que foi a última, pois, infelizmente, durante a temporada 85-86, Saverio Garonzi caiu do telhado de um armazém da sua concessionária da Fiat, que era por onde ele estava ali observando umas obras e tal, supervisionando, e veio a falecer então aos 76 anos de idade. A notícia da morte do presidente do clube gerou um grande choque entre clube e torcedores, que vinham fazendo uma boa campanha na quinta divisão. Apesar dessa tragédia, não abaixaram a cabeça, e ao final da temporada, após bater na trave pro acesso, surgiu uma investigação federal por má conduta esportiva sobre jogadores do Vicenza, que puniu os biancorossos e colocou o Chievo pela primeira vez em uma divisão profissional, a Série C2 italiano, a 4ª nacional. Depois de quase 40 anos desde a sua refundação, finalmente o Chievo saía do amadorismo. Além disso, passaria a jogar naquele que seria o seu estádio definitivo, o Marco Antônio Bentegodi, estádio da cidade de Verona, com mais de 30 mil de capacidade. E se você pensa que agora o Chievo daria uma pausa na sua ascensão, muito pelo contrário. Terminaria por 2 temporadas consecutivas na 4ª posição da Série C2, e na 3ª temporada, sob o comando de Gianni Bui, o Chievo subia para a Série C1, a 3ª divisão italiana. E como vinha sendo comum, o Chievo não sentiu a diferença de nível de uma divisão para outra, e já fez logo de cara uma ótima campanha, ficando com a 6ª posição. O clube passaria por 2 temporadas seguidas na 7ª colocação, com a segunda dessas sendo mais uma de luto para o clivense. Vítima de ataque cardíaco morria Luigi Campedelli, que havia voltado a presidente do clube recentemente e que levou o clube do fundo do poço no amadorismo à Série C1. Seu filho Luca Campedelli, de apenas 23 anos, assumiu a presidência do Chievo para dar sequência ao legado de seu pai, Luca, que é, até hoje, o presidente mais jovem de um clube italiano na história. E na segunda temporada com o Luca Campedelli na presidência, o Chievo, após uma temporada que começou com muitos baixos, mas que foi conquistando seus altos com o passar do tempo, nos playoffs de acesso, no dia 28 de maio, venceu o Carrarese para carimbar a sua vaga na Série B italiana, o segundo nível do futebol nacional. O Chievo chegava à segunda divisão e pela primeira vez em sua história jogaria contra seu maior rival Hellas Verona. No primeiro turno, um empate em 1-1 com o ano do Hellas, mas no segundo, os burros voadores passaram por cima do Hellas Verona com 3-1 para dar a primeira vitória da história do clássico para o Chievo Verona. Mas apesar do sucesso no clássico, dessa vez na chegada da segundona, o Chievo sentiu bastante a diferença de nível da Série C para a Série B, mas conseguiu se livrar do rebaixamento na penúltima rodada da temporada seguinte, mais sufoco para o Chievo. E após um campeonato que foi por completo de entrada e saída na zona de rebaixamento, o Chievo chegava para a última rodada para enfrentar o Avellino, e num Marco Antônio Bentegodi com mais de 15 mil torcedores, o Chievo destruiu os visitantes com um implacável 3-0 e garantiu a permanência pelo segundo ano consecutivo. Se esperava que, para a temporada 96-97, o Chievo brigasse novamente contra o rebaixamento. Porém, o time se reforçou com nomes como Cerboni, Fiori e Marazina, e as coisas se mostrariam diferentes. Uma ótima campanha vinha colocando o Chievo como candidato ao acesso para a Série A, mas acabou não acontecendo, com os Giallo Blues ficando na 8ª posição. A temporada 97-98 começou com esperança sob o comando de Silvio Baldini, e o Chievo vinha cumprindo com elas, e ia bem na Série B. Até o grande baque da temporada, a derrota por 4-0 para o rival Hellas Verona, que é até hoje a maior goleada do clássico, e continuará sendo aí por uns bons anos. Esse jogo marcou o início da decadência do Chievo na temporada,
que terminou o primeiro turno no meio da tabela. No segundo turno, as coisas melhorariam justamente após uma vitória contra o Hellas Verona por 2-0. Mas mesmo assim, no final, o time mais uma vez deslizou muito e acabou terminando na 10ª posição. 98-99 tinha tudo para dar errado pro torcedor clivense. Até porque, na metade da temporada, o Chievo de Domenico Caso se encontrava afundado no Z4. Foi quando Luca Campedelli demitiu o Caso e trouxe Balestro para o comando da equipe. E com a companhia de Luciano Miani, conseguiram, a 4 rodadas do fim do campeonato, vencer o Hellas Verona, que almejava acesso, para salvar o time da Degola. E apesar dessa comissão técnica ir ter bem na temporada, em 99-2000 quase que dá ruim pro Balestro e pro Miani, pois após um campeonato bem ruim, o Chievo terminou na 15ª posição, a apenas 2 pontos da zona de abaixamento. Já bastava para Luca Campedelli, e após 6 anos na Série B, para a temporada 2000-2001, o Campedelli declarou que o objetivo para aquela temporada era o acesso direto para a Série A. Bom, lembra do lance dos burros voadores? Então, se o Chievo só subiria para a Série A quando burros voassem, então quer dizer que os burros, enfim, puderam voar. Isso porque, com a chegada do treinador Luigi Del Neri e liderado dentro das 4 linhas por Heriberto Manfredini e Corini, o Chievo, que um dia esteve na 8ª divisão italiana, no dia 3 de junho de 2001, em um Bentegode com 13.000 pessoas, venceu a Salernitana por 2-0 e carimbou matematicamente o acesso do Chievo Verona à elite italiana. E adivinha só qual foi a primeira coisa que os torcedores do Chievo fizeram? Exatamente, um grande bandeirão que ilustrava um burro com asas. Na estreia clivente na Série A, o Chievo era colocado como grande favorito ao rebaixamento de volta para a 2ª divisão. Para todos, a passagem do Chievo pela Série A não passaria de um bate e volta. Mas quem achava isso, aos poucos foi mudando de ideia, pois simplesmente chegavam na 9ª rodada do campeonato com o Chievo Verona na liderança da Série A Team de 2001-2. O ambiente no Chievo era só festa e o time vinha buscando essa vaga na Champions com sangue nos olhos. Mas esse ambiente de festa foi abalado e muito pela terceira morte clivense que aparece nesse vídeo, dessa vez a de Jason Mayele, jogador congolês que havia recém chegado ao clube, mas que já tinha ali se familiarizado com a equipe. Mayele estava indo a um treino do Chievo quando foi vítima fatal de um acidente de carro. O Chievo, para homenagear o jogador, aposentou a camisa 30 que foi utilizada por ele nesse curto período. Após isso, o Chievo continuou brigando pela vaga na Champions, mas não a conseguiu, ficando na 5ª posição, um ponto atrás do 4º colocado Milan. Mas mesmo assim, indo para a Copa da UEFA, atual Europa League, a primeira competição internacional do clube. A felicidade de Alobro na Europa League não foi duradoura, e já na primeira fase fez frente ao Estrela Vermelha e foi eliminado dentro de casa por um 2-0 dos sérvios. No entanto, na Série A, o Chievo brigou ponto a ponto com o Parma e Udinese por vagas na Europa League, ficando com a 7ª posição e não conseguindo a vaga. Além disso, nessa temporada, um cara gigantesco para a história do Chievo entrava no enredo. É ele, Sérgio Pellissier. Em 2003-04, o Chievo faz uma competição segura, longe da zona de rebaixamento e termina na 9ª posição no meio da tabela, naquela que foi a última temporada de Luigi Del Neri sob o comando do Chievo, deixando a equipe após 4 grandíssimas temporadas na frente desse clube de uma pequena vila em Verona. Para a temporada seguinte, uma grande reformulação no elenco, além da aposta em técnico novo na Série A, quase deram muito ruim. Isso porque, após uma série de 5 derrotas consecutivas, faltando 3 jogos para o fim do campeonato italiano, o Chievo entrou na zona de rebaixamento. Foi quando, em uma jogada desesperada, Luca Campedelli demitiu Mário Beretta e apostou no trabalho de De Angelo, ex-capitão da equipe, para salvar do rebaixamento nesses últimos 3 jogos. E com uma invencibilidade sob o comando de Maurício De Angelo, com 2 vitórias e um empate, o Chievo conseguiu se safar do rebaixamento. Em 2005-06, aquilo que parecia ser uma temporada qualquer, em que o Chievo terminou originalmente na 7ª posição com vaga na Copa da UEFA, ficou muito melhor. Mas por quê? Por causa do Calciopoli, escândalo de manipulação de resultados, que foi, ao lado do Totonero, um dos maiores da história do futebol italiano. E por que isso favoreceu o Chievo? Pois a Juventus foi desclassificada da Série A e automaticamente rebaixada, ou seja, Chievo em 6º. Lazio perde 30 pontos, Chievo em 5º.
Fiorentina também perde 30 pontos e Chievo na 4ª posição e classificado pela primeira vez em sua história para a UEFA Champions League, a principal competição de clubes do mundo, da 8ª divisão italiana, a Champions. Parece coisa de modo carreira no FIFA, né? Pro meio, vai bater! Mas aconteceu de verdade. O Chievo, liderado pelos 3 gols do Sérgio Pélissier, estava na Champions League. Em 2006, 2007 tinha tudo para ser a melhor temporada da história do Chievo, mas dentro de campo o que se viu não foi muito bem isso. Na Champions League, o Chievo enfrentaria o atual campeão búlgaro, o Levski Sofia, um dos adversários na teoria mais fáceis daquela terceira preliminar. Era só o Chievo passar do Levski e estaria na fase de grupos da Champions League. Porém, dentro de campo não se viu facilidade alguma. E ao perder na Bulgária por 2-0, o Chievo dentro de sua casa saiu perdendo também por 2-0, que liquidou a fatura do Chievo, que apesar de ainda ter empatado em 2-2 e diminuído no agregado para 4-2, estava eliminado da Champions League 2006-2007. Foi então, com essa derrota, entre aspas, rebaixado para a Europa League. E lá enfrentou o Braga. Na ida, o Braga também abriu 2-0 em Portugal, mas na volta o Chievo descontou o gol 2-0 e levou para a prorrogação. Mas lá o Braga fez o gol do 2-1, que foi o gol da classificação portuguesa. Chievo eliminado das competições europeias em 2006-2007. Mas a temporada ainda não estava perdida, né? Ainda tinha a Série A, né? Tinha a Série A, né? Os 6 primeiros jogos do Chievo foram de 5 derrotas e um empate, que levou o clube a recontratar Luiz Del Neri, treinador que levou o clube à Série A. Mas isso não adiantou e na última rodada o Chievo perdeu. Os seus adversários na briga contra o rebaixamento venceram e depois de quase 40 anos o Chievo voltou a sentir o gosto amargo do rebaixamento. A amargura do descenso foi logo curada, pois em 2007 e 2008 o Chievo, apesar de ter tido a saída de jogadores importantes como Lorenzo Diana, Salvatore Lana, que passaram mais de década no clube, o Jaloblu conseguiu se reforçar, contou bastante com o baita campeonato que seu maior ídolo Sérgio Pélissier fez e com uma rodada de antecedência no empate contra o Grosseto, garantiu o acesso de volta para a Série A. Mas o Chievo ainda queria mais e na última rodada, ao empatar em 2-2 com o Bari, o Chievo conquistava o principal título de sua história, a Série B italiana de 2007-2008. A temporada espetacular de Pélissier o fez quebrar um recorde interno do Chievo, de mais gols em uma única temporada, que até então pertencia a Raffaele Cerboni com 20 gols na temporada 1997 e que agora passava a ser de Sérgio Pélissier com 22 gols na temporada 2007-2008. A volta para a Série A foi complicada para o Chievo. Campelleri resolveu manter Beppe para essa temporada, um treinador que foi campeão da Série B com o Chievo, mas os resultados não foram nada interessantes e o Chievo encerrou o primeiro turno da competição segurando a lanterna. Tinha que acontecer uma virada de chave, e para fazer a chave virar, chegou pro comando da equipe Domenico Di Carlo. O segundo turno foi totalmente diferente e o Chievo venceu o Napoli, venceu o Regina com um gol de Vincenzo Italiano, que é o treinador atual da Fiorentina, aos 92 minutos de jogo, empatou em 3-3 com a Juventus, com a hat-trick de Pélissier, empatou com o Inter e Roma, além da implacável goleada sobre a Lazio, o Olímpico de Roma, por 3-0, com 2 gols de Pélissier e mais um de Bogdani. O Chievo, com essa campanha maravilhosa, conseguiu se manter na Série A, e o desempenho de Pélissier chamou tanto a atenção que foi convocado para a seleção italiana, onde estreou contra a Irlanda do Norte e balançou as redes assim que entrou. O cara é monstro demais, velho. O Chievo seguiria pelos próximos anos se mantendo aos trancos e barrancos. Em 2011-12, o Chievo conseguiu chegar até as quartas de final da Copa Itália, caindo apenas nessa fase para o Siena. E nessa mesma temporada, Pélissier chegou ao 100º gol com a camisa amarela e azul. O Chievo vinha contando com o faixa de Pélissier todo santo ano para conquistar vitórias, pontos importantes e se livrar do rebaixamento. Logo depois, Alberto Paloschi também surgiu como essa fome de gol, fazendo 13 em uma temporada. Ano ia, ano vinha e o Chievo seguia começando na Série A, sem nada de muito interessante para ser citado aqui. Então vamos pular direto para a temporada 2018-2019. A Paluani, que ainda era detentora de mais de 80% do clube, começava a passar por uma crise e o Chievo vinha recebendo capital fictício da empresa. Acontece que foi iniciada uma investigação que aponta que em 2014 e 2017
o Chievo teria falsificado suas demonstrações financeiras. O Chievo foi então punido com a perda de 3 pontos, e somando ao péssimo início da Série A, com 2 empates e 6 derrotas em 8 jogos, o Chievo, após essas 8 rodadas, se encontrava com 1 ponto negativo. E de fato, para aquela temporada, o Chievo não tinha mesmo salvação. Até melhoraram no segundo turno, onde o Chievo alega ter sido muito prejudicado pelo VAR, com gols mal anulados, pênaltis não marcados, etc. Mas fato é que ao término da Série A, o Chievo se encontrava na lanterna da competição com apenas 17 pontos. Ao final dessa mesma temporada, mais uma notícia ruim. Sérgio Pélissier encerraria sua carreira e, como forma de eternizar o ídolo, a camisa 31 usada por Pélissier foi aposentada. E assim, a era Pélissier acabava no Chievo, com ele saindo do clube como o jogador que mais fez jogos pelo Chievo, com 517 partidas disputadas, mais de 120 em comparação ao segundo colocado, e como segundo maior artilheiro, apenas 20 gols atrás de Bruno Vantini. Na Série B, o Chievo voltava a estar atrás da Hellas Verona quando se tratava da divisão atual, 18 anos depois da última vez que isso havia acontecido. E desde 2019-2020, o Chievo vinha correndo risco de falência e teve de fazer muitas vendas caso quisesse se inscrever no campeonato italiano. E para piorar a situação clivense, chegou a pandemia do coronavírus, que só piorou a situação financeira da equipe. Apesar dessas confusões financeiras, o Chievo conseguiu brigar para passar de volta para a Série A, mas acabou caindo nas semifinais do playoff de acesso para a equipe do Spezia por 3-3 no agregado, com o Spezia passando por ter feito melhor campanha nas 38 rodadas. E então, chegamos enfim na temporada 2020-2021, onde a catástrofe se instaurou de vez no Chievo. O time nem pré-temporada conseguiu fazer, já que boa parte do elenco estava contaminada com o vírus da Covid-19. E além disso, o Ministério Público de Forli proibiu o presidente Luca Campedelli do futebol por 8 meses, numa medida que foi feita para contribuir na investigação de capital fictício iniciada em 2018. E mesmo com esses problemas todos, o Chievo se reforçou com as contratações de Morgos e Palmiero, por exemplo, e conseguiu terminar na 8ª posição, que levava aos playoffs de acesso, mas lá o clube já caiu nas quartas finais para a equipe do Venezia. Até aqui, após o encerramento da temporada 2020-2021, em julho de 2021, a Comissão Supervisora dos Clubes de Futebol Profissional, também conhecida como COVISOC, órgão fiscalizador da Federação Italiana, impugnou o pedido de inscrição do Chievo para a Série B 2021-22, com o motivo de descumprimento fiscal, já que o clube não tinha dinheiro para cumprir com as suas dívidas, assim confirmando que a investigação iniciada em 2018 estava de fato correta. Foram 4 os recursos do Chievo para tentar recorrer à decisão, mas também 4 rejeições. Era oficial, o Chievo estava expulso do futebol profissional na Itália. Restou ao clube tentar se inscrever na Série D, principal divisão amadora, mas teve lá o seu pedido também rejeitado, com o clube na temporada 2021-22 disputando apenas torneios de base. E no dia 24 de junho de 2022, a Associazione Calcio Chievo Verona foi declarada pelo Tribunal de Verona oficialmente falida. E praticamente paralela à situação do Chievo, a Paluani, empresa que geriu o Chievo desde os anos 60, em maio de 2023 também declarou falência e hoje não existe mais. Sérgio Pélissier, em mais um ato que coloca novamente como ídolo, criou e tentou inscrever um clube de Fênix do Chievo na 6ª divisão italiana, o FC Chievo 2021. Tendo o seu pedido rejeitado, a temporada 22-23 começa com a marca Chievo agora sem dono. E durante a época, enquanto Luca Campedelli ainda busca colocar o Chievo de volta aos gramados, na 4ª divisão por meio do Sona, onde falha e volta a tentar com o Vigaso da cidade de Verona, Pélissier batiza o clube que havia criado de FC Clivense. E na mesma temporada, em disputa da 5ª divisão, a Excellenza, o Clivense conquistou o título da 5ª divisão e subiu dessa maneira para a Série D italiana. Ao final da temporada 22-23, ocorrem 2 leilões para a venda da marca Chievo, ambos leilões desertos. Até que, no dia 10 de maio, no 3º leilão, Clivense de Pélissier, apoiado pela torcida organizada do Chievo, Northside 94, e Vigaso de Campedelli, apresentaram suas ofertas para a venda de tudo relacionado à marca Chievo Verona.
e o lance de 330 mil euros Pellissier não foi superado por Campedelli, com o leilão terminando com vitória de Sérgio Pellissier e do FC Crivense, que agora tem direito a tudo do antigo Chievo Verona. E no dia 28 de maio, curiosamente, dia do 30º aniversário da Série B, foi confirmado pelo próprio Pellissier, após uma pesquisa entre os sócios do clube, o retorno do nome Chievo Verona, mas agora com as cores azul e branca, as mesmas de quando o clube foi fundado. A expectativa que tem entre os sócios é que até 2027 o Chievo esteja na Série B e que em 28 na Série A italiana. Então, se as expectativas se cumprirem, em breve poderemos voltar a assistir o Chievo Verona desfilar em um dos principais palcos do futebol europeu, a elite do campeonato italiano. Na próxima temporada, o Chievo jogará a Série D italiana e cabe a nós tentar, pelo menos de vez em quando, olhar os resultados da Série D pra ver como é que tá o Chievo e torcer por eles também, né? Rapaziada, eu pesquisei muito para fazer esse vídeo, foquei em um roteiro grande, com muitas informações, para ser de fato um documentário assim, né? De longe, isso aqui vai ser provavelmente o vídeo mais bem feito que eu mais gostei do canal até hoje, e também o mais trabalhoso. Se você tiver gostado do vídeo, se quiser que eu traga mais nesse estilo, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e comenta aí se vocês querem realmente mais documentários aqui no Nisfute, e também entre aí no servidor do Discord e no campeonato de Cartola, que os links estão na descrição. É isso aí, muito obrigado por assistir até aqui, e vejo vocês no próximo vídeo. Falou! Meu amigo, 184